Graça e paz, boa noite, amém? Como eu disse agora há pouco para vocês, nós vamos falar desse assunto que a gente sabe que é interessante, importante, mas muito polêmico: a igreja e a grande tribulação. E a pergunta que não quer calar: a igreja passará pela grande tribulação? Sim ou não? Eu quero dizer para os irmãos que inclusive estão nos assistindo, não desligue esse vídeo, não pare de assistir esse vídeo enquanto você não ouvir o que eu vou mostrar para vocês na Bíblia e as nossas explicações. Porque eu sei que é um assunto que causa algumas controvérsias, até mesmo no meio evangélico, porque uns creem de uma forma e outros creem de uma outra. Mas eu quero chamar a sua atenção porque a Bíblia deixa claro evidências que a igreja passará pela tribulação, pela grande tribulação, melhor dizendo. E nós vamos mostrar isso para os irmãos com muita clareza, e eu quero que você analise cada passagem que nós vamos ler. Você depois poderá consultar na sua Bíblia em casa e acompanhar também pelo vídeo. Olha, vamos passar, pode passar aí para o próximo slide. Assim como os israelitas, a nossa introdução, assim como os israelitas foram guardados por Deus das terríveis pragas enviadas sobre o Egito, nós entendemos que Ele guardará também, Deus guardará o seu povo na grande tribulação. Vamos partir daí. E qual é a minha missão aqui agora? É citar as evidências de que Deus nos guardará na grande tribulação. A grande tribulação, ela será um momento de muita perseguição aos cristãos. Mas juntamente com a grande tribulação, quer dizer, na grande tribulação acontece também a ira de Deus. Olha que coisa. Vou repetir. No período da grande tribulação, acontecerá perseguição aos cristãos. Mas também, segundo a Bíblia, nós vamos já ver, é o momento em que Deus derramará a sua ira sobre os ímpios, sobre os pecadores. Entendeu esse ponto? Agora eu quero mostrar para você como Deus pode nos livrar de acontecimentos que vão acontecer na terra nesse período. E aí, para melhor entendermos logo do início, quando vai ser o período da grande tribulação? No período do anticristo, da besta, que está lá em Apocalipse. Mas Mateus fala e também Paulo em Tessalonicenses também fala. E aí a Bíblia fala que a besta vai perseguir os servos de Deus, o anticristo. E por outro lado, a Bíblia deixa claro que Deus vai mandar a sua ira contra a besta, o falso profeta, o anticristo, todos os ímpios e os homens maus. Ok? Então vamos começar a ler. Eu quero que você veja aí comigo no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 22 e 23. Nós temos 10 pragas. 10 pragas foram enviadas sobre o Egito. A primeira praga foi a praga de sangue. Segundo a Bíblia, todo mundo sofreu. Foi no Egito todo. A segunda praga foi a praga de rãs. A Bíblia diz que tinha rã ou rãs em todo o Egito. Dentro das casas, rãs. E a terceira praga foi a praga de piolhos. A Bíblia deixa claro também que todo o Egito ficou cheio de piolho, ou de piolhos. Correto?
Mas quando você chega na quarta praga, e foi peste, o Egito ficou tomado dessas pragas que eu falei, né? De sangue, as águas se transformaram em sangue, as rãs e depois os piolhos. E a quarta praga foi moscas. Moscas. Veja comigo o versículo 22 do capítulo 8. O que está escrito? Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção, diga comigo, farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Irmãos, o que foi que aconteceu? Nós estamos falando das pragas do Egito, correto? Irmãos, veio uma praga de mosca sobre todo o Egito, irmãos. Mas aonde morava os filhos de Israel, essa praga não atingiu. E olha que era inseto, moscas. Na casa dos filhos de Israel não havia moscas. Essa praga não alcançou, correto? E qual era o objetivo das pragas? Era Deus forçar o faraó, liberar o povo para sair do Egito. Porque faraó estava prendendo o povo na escravidão com chicote de ferro, maltratando como escravos. Todo mundo conhece a história. Vocês querem ver mais uma evidência? Vamos para o capítulo 9, versículo 4. Está bem aí na frente. O capítulo 9, versículo 4 é a praga, sabe de quê, meus irmãos? Sobre os animais. Boi, jumento, cavalo, carneiro, bode, pato, galinha. Todos os animais, meus irmãos, do Egito. A praga sobre os animais. E diz aqui, todo o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, seria a pestilência. Versículo 4, agora eu vou ler o 4. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do povo do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. Meu Deus. Deus disse, eu vou mandar a praga. E a praga vai sair matando os animais. Mas aonde tiver um jumento, um cavalo dos filhos de Israel, não vai acontecer nada. Tremendo, né, irmãos? Muito tremendo. E aí eu poderia, mas por causa do tempo, nós vamos, né? Quem quiser anotar em casa, tem a outra praga, que é o versículo 26 e 27 do 9, que é a praga, meus irmãos, de a chuva de pedra, que é a famosa saraivada. Já ouviu falar em saraiva? Saraiva. A palavra saraiva ou saraivada quer dizer chuva de pedras. Deus mandou uma chuva de pedra, irmãos, sobre o Egito. E a Bíblia diz no versículo 24, olha aí, 9:24. De maneira que havia chuva de pedra e fogo. Daí o nome saraivada, porque quer dizer chuva de pedra com fogo. Saraivada. Misturado com o quê? Com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como os animais, diga misericórdia. Feriu também a chuva de pedra toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Versículo 26 agora. Somente na terra de Gósen, onde moravam os filhos de Israel, não havia
chuva de pedra. Deus guardou, não guardou? Havia uma chuva de pedra com fogo em toda a terra do Egito, mas aonde moravam os filhos de Israel, nada. Então vamos partir daí. Olha, ainda tem no capítulo 10 duas pragas terríveis, que foi a praga de gafanhotos e a praga das trevas. Meu Deus, né? E teve a praga das trevas. Irmãos, a Bíblia diz que houve trevas sobre o Egito, mas na casa, a Bíblia diz que vários dias ficaram sem claridade. E a Bíblia diz que na casa dos filhos de Israel tinha luz. Tinha luz. Meu Deus, uma coisa impressionante. Impressionante. Pronto, então, eu quero dizer para vocês que no capítulo 10 o versículo 23, e no capítulo 11, o verso 6 e o 7 de Êxodo. Muito bem. Nós entendemos, meus irmãos, por causa disso, que a libertação do povo de Israel do Egito, somente depois das 10 pragas, é uma figura do arrebatamento da igreja, que só acontecerá depois da grande tribulação. E que a ira de Deus que será derramada na terra no período final não vai atingir os servos de Deus, e sim o anticristo e os homens maus. Nós vamos ver isso, né? Muito bem, pode passar, né? São muitos, cheios de detalhes, né? Então nós temos aí algo importante para dizer. Nós vamos começar com Daniel, capítulo 12, versículo 1. Olha aí, ó. O que Daniel diz no capítulo 12, versículo 1? Abra bem aí, por gentileza. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel fica no Velho Testamento. E quero que você veja aí, ó. Capítulo 12, versículo 1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do meu povo, e haverá o tempo de angústia. Tempo de quê, irmãos? De angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E nós entendemos que esse livro é o livro da vida, que a Bíblia fala no Novo Testamento, o livro da vida. O que o profeta Daniel está dizendo aqui? Que Deus vai proteger e não tirar o seu povo na época dessa angústia, como nunca houve no mundo. Está claro aí? Está acompanhando? Uma angústia que, segundo o texto, diz que nunca houve igual, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Olha aí, meus irmãos. E ele diz aqui claramente que naquele tempo será salvo o teu povo, né? E numa versão fala que ele vai proteger ou guardar. Observação: a Bíblia deixa claro que a grande tribulação acontecerá em toda a terra. Nunca imagine a tribulação, porque há aqueles que acreditam que a grande tribulação só vai acontecer para o povo de Israel. Não é verdade. A Bíblia deixa claro que há nação, tribo, e sempre fica falando, e toda a terra, e não sei o quê, 1/3 da terra, 1/3 dos habitantes, e não sei o quê, e todo o mar, e as estrelas caíram sobre a terra, sobre em toda a terra, e vai mostrando acontecimentos que acontecem em toda a terra. Então a tribulação
ela não é só para a terra de Israel, mas para para toda a terra, né? Não é só para Israel. Vamos ver o próximo texto. Olha aí, ó. Pode passar, meu querido. Vamos analisar esse texto aqui. Mateus 24, do 9 ao 10. Abra aí. Mateus, capítulo 24, versículo do 9 ao 10. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa de quê, meus irmãos? Ei. Olha, um detalhe. Eu não queria que a igreja passasse pela tribulação. Quem é que quer sofrer aqui? Quem é que quer sofrer aqui? Ninguém, né? A Bíblia deixa claro, meus irmãos, que haverá tribulação aos que seguem a Cristo. Sereis atribulados de todas as nações. Por causa de quê, irmãos? Do meu nome, do nome de Jesus. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu esqueci de dizer isso lá em off. E é bom eu dizer aqui agora gravando. Olha, a salvação, meus irmãos, ela é importante demais. A igreja de Jesus Cristo, ela começou há 2000 anos atrás, debaixo de quê? De perseguição. Mataram João Batista. Quiseram matar Jesus antes da cruz, mas ele só morreu no tempo certo, na cruz do Calvário. Prenderam os apóstolos, mataram os apóstolos. Meus irmãos, a Bíblia diz que prendiam os crentes. Eles eram levados para serem devorados por feras, eram colocados em prisões por causa do nome de Jesus. E até hoje, pessoas morrem no mundo inteiro por causa de Jesus. Eu gostaria que você um dia pesquisasse o site Portas Abertas, para você ter uma ideia do que acontece nos nossos dias aos cristãos ao redor do mundo. Procure pesquisar o site Portas Abertas, para você ver o que acontece. Alguns países nós temos crentes agora sendo presos, nós temos milhares de cristãos presos, nós temos milhares de pessoas morrendo por causa do nome de Jesus. E tem gente que não quer passar nem desse tantinho por causa de Cristo. Pois a Bíblia fala que haverá uma perseguição no fim dos tempos em todas as nações. Porque agora nós estamos sabendo de nações que perseguem os cristãos. Algumas nações do mundo, ser cristão é correr risco de morte. Sabia? Em algumas nações do mundo, ser cristão significa você correr perigo de ser morto a qualquer momento, ou de ser preso. Aqui no Brasil nós temos liberdade. Está aí, ó. Agora veja comigo o versículo 10, a gente só leu o 9. Veja o que está em 24:10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o negócio aperta, a pessoa diz logo assim: eu que sou crente, estou fora. Os falsos irão se manifestar. Porque, meus irmãos, enquanto a pessoa está buscando Jesus, ou aparentemente a igreja, por causa de uma bênção, porque está querendo ser abençoado, porque está com a necessidade, porque tem um problema financeiro, e etc., e está lá buscando uma cura, um milagre, é uma coisa. Eu quero ver, meu irmão, ela está lá na igreja por causa da fé dela, salvação da alma, e quando vê a perseguição, ela dizer: eu não abro, eu sou cristão, eu não abro, eu sou de Jesus. Porque os cristãos primitivos, eles corriam perigo toda hora de morrer, de serem presos. E eram. Eles não só corriam, mas eram. Sabia? Eles eram. Olha o Coliseu em Roma. Para que servia aquele Coliseu? Era para que as feras devorassem os cristãos. Eram os verdadeiros espetáculos, os mais aguardados. Veio os leões devorando os irmãos, as famílias inteiras.
meus irmãos. Está na história, meus irmãos. A história conta. Está lá para todo mundo ver o prédio, não é? O Coliseu, quase 2000 anos. Está lá a construção como prova. Muito bem. E aqui vem um dado importante, irmãos. Ó. Versículo 21 e 22. Bora lá. Mateus 24, 21 e 22. O que está escrito aí? Porque nesse tempo haverá grande o que, irmãos? Não, eu não ouvi você falando. Vê aí. Capítulo 24, versículo 21. Me acompanhe. Porque nesse tempo haverá o que, meus irmãos? Grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais o que? Haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ei, está falando aqui dos escolhidos. Haverá uma tribulação na terra. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Por causa dos escolhidos. A Bíblia está dizendo que haverá uma tribulação sobre a terra, qual nunca houve. Nunca houve. Mas por causa dos escolhidos, irmãos, se a igreja não tiver, olha aí, ó. Se a igreja não tiver na terra, quem são esses escolhidos? Pegou aí? Então aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e que Jesus vem de forma secreta, invisível, e arrebata a igreja, e todo mundo só vai ficar percebendo a falta da igreja aqui na terra. Ah, o pastor subiu, o pastor sumiu, aqueles crentes sumiram. O que foi que houve? Irmãos, a Bíblia não deixa claro que Jesus vem de uma forma secreta. Não. E a Bíblia está falando que na grande tribulação os eleitos vão estar aqui, os escolhidos. E é exatamente por causa dos escolhidos que os dias serão o quê? Abreviados, por causa do servo de Deus. Está vendo, irmãos? Como é interessante isso? Pronto, nós lemos o 22, não lemos? Nós já lemos o 22, não foi? Muito bem. Agora vamos para um outro texto. Esse texto aí para mim é importante demais. Volta lá. Pode voltar. Ainda para o segundo slide. Tem uma coisa que eu esqueci de falar. Se a igreja subir antes da grande tribulação, eu até já falei, como vai se cumprir esses versículos? É uma pergunta óbvia, né? Se a igreja não está lá mais aqui na terra na grande tribulação, como é que vai ter escolhido aqui na terra? Se os escolhidos sobem antes da grande tribulação? Então, nós citamos já. É porque eu achei que não. Bora lá, agora o 3. Olha aí o terceiro texto que nós queremos analisar. Mateus 24, versículo 27 a 31. Abra bem aí. Nós estamos no mesmo capítulo, né? 27 a 31. O que diz aí, ó? Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser o que, irmãos? Assim há de ser o que, irmãos? Estão me acompanhando? Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Irmãos, eu vou lhe fazer uma pergunta. Deixa alguma coisa aqui entender que vai ser secreto a vinda de Jesus? Como relâmpago que sai do oriente. Agora vamos continuar no verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Em seguida o que, irmãos? Seguida o quê?
Não, logo em seguida o quê? Logo em seguida o quê? A tribulação daqueles dias. O que vai acontecer, irmãos? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aí eu quero dar uma pausazinha bem aqui. Volte lá no vídeo, no canal, e veja a mensagem sobre a vinda de Jesus que eu preguei domingo passado. Dê uma olhada lá. Eu falo desses sinais. Agora o versículo 30. Então aparecerá o que no céu, meus irmãos? O sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra, diga comigo, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ei, é muita glória. É um negócio grande, meus irmãos. É algo tremendo. É algo que vai abalar o mundo. É algo que vai chamar a atenção do mundo inteiro. Não tem como não ser visto. Meus irmãos, é como um relâmpago que sai do Oriente. Estrelas cairão. A lua não dará sua claridade, meus irmãos, nesses momentos que antecedem. E de repente, Jesus se manifesta no céu com grande poder e muita glória, meus irmãos. E aí, o que vai acontecer? Está aí no 31, olha aí o 31. Veja o que vai acontecer logo em seguida. Então ele enviará o que, irmãos? Os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos, de uma a outra extremidade da terra. Meu Deus. Irmãos, olha aqui, ó. Acontece tudo isso. Jesus aparece no céu, com grande poder e glória, com os seus anjos, com grande barulho de trombeta. Meus irmãos, e de repente ele envia os seus anjos aos 4 cantos da terra. Sabe por quê? Nesse exato momento nós temos crentes que estão no mar, em navios, em embarcações, os marinheiros. Tem um avião passando aqui em cima da nossa cabeça agora. Os anjos vão lá e pegam. Nesse exato momento tem um crente internado numa UTI. Tem gente dentro de hospitais, dentro de quartéis, dentro de lojas, tem vigias, tem gente viajando em carro, em ônibus. Por isso os anjos, meus irmãos, vão no momento em que Cristo volta. Os anjos serão os mensageiros que vão atrás dos escolhidos do Senhor, onde estiverem eles. Não vai perder nenhum, meus irmãos. O anjo vai pegar lá dentro, e vai levar. Está aqui. O Senhor enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra para buscar os seus escolhidos. Eu te pergunto, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Diz que esse ato acontece depois da tribulação. Depois da tribulação. Está aqui. Por isso que eu estou dizendo, para você ir pegando. Você ir analisando depois. E aí, ocorre na vinda visível de Cristo. Foi o que eu acabei de ler. O arrebatamento é isso aí, ó, os anjos pegando os cristãos. Vamos para um outro, né? Aliás, fica aí, porque eu tenho aqui algumas passagens que eu acredito que seria bom a gente ler, para a gente ouvir a leitura delas. Veja comigo, Lucas 17, versículo 24. Lucas 17, versículo 24. Quem pode? Lucas fica depois de Marcos. Mateus, Marcos, aí vem Lucas. Lucas 17, versículo 24 diz o que, queridos?
Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia da vinda do Filho do Homem. Agora vá comigo para Lucas 21. Lucas 21, versículo 25 a 27. Olha, eu sei que essa mensagem não atrai muitos ouvidos, mas eu quero dizer para você que está nos assistindo, aqui na igreja tudo bem, mas você que está no canal nos assistindo, Deus está falando com você, viu? Deus está dizendo para você se preparar para o dia da vinda dEle. Deus está me usando e eu vou lhe dizer aqui agora, Deus colocou você aí para ouvir essa mensagem, te prepara para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está voltando, e ai daquele que Ele não estiver preparado para o dia da volta dEle. Lucas 21, versículo 25 diz o quê? Haverá sinais no céu, aliás, no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, porque vai haver tsunami, meus irmãos. Vai haver tsunamis, as ondas vão abalar as costas das nações, né? A beira-mar vai ficar muito agitada. E o versículo 26 diz, e haverá homens que desmaiarão. De quê, meus irmãos? De terror. E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Diga comigo, ao mundo. Mundo! Porque tem uns que dizem que a grande tribulação, meus irmãos, só vai acontecer para o povo de Israel. Ó. Israel é menor do que o norte do Piauí, irmãos. É um país muito pequeno, irmãos. Já pensou, meu irmão? Olha, o estado de Israel, o país de Israel é tão pequeno que o nosso estado dá 3 ou mais estados de Israel. E está falando aqui do mundo, irmãos. Do mundo. Do mundo inteiro. Pois os poderes dos céus serão abalados. Agora o versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quem pode dizer amém? Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Solte a sua Bíblia aí e glorifica Ele. Então, meus irmãos, aí está, certo? Mostra que o arrebatamento da igreja, nós vamos chegar mais em explicações melhores. Vamos para o quarto. Pronto, agora nós vamos sair dos evangelhos. Nós viemos de Daniel, Mateus, Lucas, né? Agora vamos ver para o que o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Quem pode abrir aí a sua Bíblia? Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, olha, o versículo está dizendo o seguinte, que o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É a mesma coisa de falar o arrebatamento da igreja, porque é nesse momento que a igreja será arrebatada. Entenderam, irmãos? É nesse momento que a igreja será arrebatada. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Porque está claro. Versículo 17 diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Eu só troquei aqui a palavra.
Quando fala ressuscitarão primeiro, é a ressurreição dos salvos. Nós depois seremos, levados. Só na vinda visível de Jesus. E tem gente que diz que vem invisível. Meu Deus. Aí não bate. Não bate. Não combina com as Escrituras. Não cola dizer que Cristo vem invisível. Se está dizendo aqui que Ele vai descer do céu e vai vir com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, e Ele descerá dos céus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados. Que coisa linda, olha que coisa, né? Então, pessoal, o arrebatamento da igreja será visível e com sons. Agora, se a gente ler 1 Coríntios 15, versículo 15, versículos 51 e 52, fica algo assim mais claro, porque diz aí o seguinte, 51, 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos. Diga amém. Nem todos dormiremos. É Paulo dizendo o seguinte: quando até Cristo voltar, não é todo mundo que vai morrer, não. Cristo vai encontrar muitos vivos. Correto? Vai chegar. Vai encontrar gente viva. Os servos dele. O que vai acontecer? Ele vai levar esse povo para o céu vivo. Olha aí, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Sabe por quê? Que nós receberemos um corpo glorificado. E o versículo 52 diz o quê? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Que a transformação é o arrebatamento. Que, irmãos, quando Cristo arrebatar a igreja, esse corpo aqui, vai ser transformado. Que esse corpo aqui não é o que vai herdar o reino de Deus, não. É o corpo glorificado, igual Jesus recebeu depois da ressurreição, né? O corpo de Jesus passava por dentro das paredes, assim, pá. Jesus entrava numa casa que estava com portas fechadas, e ele entrava, saía, ele aparecia aqui, aparecia acolá, entendeu? Então, será um corpo glorificado. Vamos avançar, porque são muitos detalhes, né? E tudo mais. Vamos para agora 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Pode passar, olha aí. Vamos ler esse texto aí. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. O que está escrito aí? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, vos exortamos. Nosso o que, irmãos? Nosso o que? Reunião? Nosso o que? Ei, presta atenção aqui para o texto. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com quem? Com Ele. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Presta atenção, irmãos, aqui, o texto, para o texto. Ninguém de modo algum vos engane,
porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Entenderam o que o apóstolo estava dizendo aqui? Que ninguém deve nos enganar, meus irmãos. Que Jesus não vem antes de manifestar a apostasia e o anticristo. Entenderam? Eu quero que vocês se interessem por esse assunto. Vocês estão me ouvindo aqui, me ouvindo aí em casa, né? Olha, meus irmãos, eu posso estar falando aqui muitas coisas, né? Eu posso estar citando aqui muitos textos, e pode que você não esteja entendendo tudo com muita clareza. Mas chegue em casa e leia essas passagens. Olha o que o texto está dizendo sobre a nossa reunião com Cristo, sobre a nossa união com Ele. Ele está dizendo que ninguém deve nos enganar, porque a vinda de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da perdição, que é o anticristo. O nome anticristo aparece nas cartas de João. Lá em Apocalipse ele aparece como a besta, a primeira e a segunda besta. Entendeu? Aparece, meus irmãos, outros nomes dele, mas aqui está falando que é o homem da perdição, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Qual é a mensagem que fica aí? A vinda de Cristo, arrebatamento e ressurreição, só depois que aparecer essas duas coisas. E aqueles que pregam que Jesus vem invisível, e aí? Se a Bíblia diz que Cristo só vem depois que esse homem se manifestar, ele é chamado o anticristo, porque ele vai ser um homem que vai querer dominar o mundo, e ele vai, politicamente falando, e ele vai, meus irmãos, também fazer uma imagem, e ele vai criar um número que é o 666, o número da besta. E a Bíblia diz que quem não tiver o número dele não vai poder comprar e nem vender, e serão perseguidos. Então, como? Só depois, né? Só depois. E a apostasia, eu falei na mensagem passada, a apostasia é a pessoa abandonar a fé, é a pessoa rejeitar a fé e dar as costas para o cristianismo. E por que o nome é anticristo? Porque ele vai se parecer com Cristo, mas no final ele se revela que ele é contra Cristo. Daí o nome anticristo. Que ele vai querer que as pessoas sigam a ele, tá? Muito bem, deixa eu olhar aqui o tempo, né? E eu estou indo bem, graças a Deus temos alguns minutos de saldo. Vamos para agora, eu vou encerrar esses slides, né? Porque agora o negócio vai ficar mais focado. Mas olha aí, eu vou mostrar para vocês agora, pode passar. Nós vamos ver as evidências de tudo isso que nós estamos falando, que a igreja vai passar pela grande tribulação no livro de Apocalipse. Entendeu? Nós vamos agora mostrar para vocês. Primeiro, vamos começar com Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. Bora lá, não vou demorar mais muito tempo não, viu, irmãos? Tenham paciência aí. Escute com atenção para você entender. Coloque a sua mente para raciocinar comigo. Fique atento para você entender, porque eu não quero só que você ouça, eu quero que você entenda. A Bíblia é assim, meus irmãos. Não é para entrar aqui e sair aqui, mas é para entrar aqui, ficar aqui,
O que diz em Apocalipse 6, versículos de 9 a 11? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram ou que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam de ser mortos, como igualmente eles foram. Irmãos, diz aqui claramente que no período do quinto selo, que é uma outra história, né? A Bíblia fala dos 7 selos. Estão lembrados? E a Bíblia fala que o primeiro selo, quando foi aberto, foi o cavalo branco. O segundo, o cavalo vermelho, que quer dizer guerra. O primeiro é o anticristo. O segundo é guerra, o vermelho. Depois o preto, que quer dizer fome. E depois o amarelo, que quer dizer peste. Está tudo aqui no capítulo 6, tá? Então, quando o quinto selo é aberto, período do anticristo, o que acontece? Muitos são mortos por causa do testemunho. Está aqui no versículo 10. Por que eles foram mortos, irmãos? Dê uma olhadinha de novo aí no 9. Por que eles foram mortos no 9? Aí, ó. Daqueles que tinham sido mortos por causa de quê, irmãos? Por causa de quê, irmãos? Da palavra de Deus e por causa do testemunho. Ei, olha, no final dos tempos, irmãos, muitos serão mortos por causa do testemunho e da palavra. Vamos agora para o 7, versículo 13. Vai só passando a página aí, ó. Capítulo 7, versículo 13 e 14. O que diz? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem com vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Qual foi a resposta, irmãos? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande... Bora, responda. São estes que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue de Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Meus irmãos, o texto está dizendo que durante a grande tribulação haverá muitos que morrerão por causa da palavra de Deus e do testemunho. Qual é a nossa tese? A igreja vai passar pela grande tribulação. Está claro isso? Está claro, pois tem gente que prega que a igreja não vai passar. Aí complica, né, irmãos? Complica, porque a Bíblia está mostrando: haverá grande tribulação e muitos serão mortos, né? Pastor, nós vamos ver aqui um outro texto. Apocalipse 9, versículo 3 e 5. Estou terminando, irmãos. Estou terminando. 9, versículo 3 e 5. O que diz? Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Esses gafanhotos são demônios, viu, irmão? Não dá tempo de explicar, mas vocês podem ler em casa. E foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Irmãos, eu nunca fui e nem quero ser picado por um escorpião. Mas dizem que a dor é grande e agora morreu uma mulher de ataque cardíaco. Porque dizem que o escorpião, quando pica, o veneno ataca o coração. E aí, meus irmãos, diz aqui que esses bichos, como os escorpiões da terra,
vão atacar as pessoas. Versículo 4. E foi-lhes dito que não causasse dano à terra, à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens. Que tipo de homem, meus irmãos, que eles vão atacar? Que tipo de gente esses bichos vão atacar? Que tipo de homens eles vão atacar, meus irmãos? Os homens que não têm o quê? O selo de Deus na testa. Só vão atacar esses demônios, irmãos, na quinta trombeta. Diz que o abismo dos demônios foram abertos, saiu fumaça ou fogo, e saíram demônios, e eles têm forma de gafanhotos, meus irmãos. E eles vão sair, eu estava estudando sobre isso, e são demônios perigosos. Irmãos, eles vão sair pelo mundo, e eles vão atacar as pessoas. Ei, alguém pode dizer assim: ai meu Deus, eu não quero ser crente não, porque crente vai sofrer. Aguarde, para tu ver quem é que vai sofrer mais. Aguarda para tu ver. Quem é que vai pagar o pato mais caro? E ainda tem mais. A Bíblia diz que Deus vai nos guardar da ira. Exatamente aqui, isso aqui já é a ira de Deus, a trombeta. Estou falando da trombeta agora. Olha, o crente ele vai ser perseguido. E a Bíblia diz que muitos serão mortos. Mas é só um tanto. É só um tanto para completar. Nós acabamos de ler. É só você voltar o vídeo aí em casa e ver que eu li um texto que diz que é só enquanto completa o número. Depois para. Deixa eu dizer. Quem não servir a Deus, meu irmão, quem não tiver o selo de Deus na testa, vai sofrer. Vai sofrer. O que não está escrito em lugar nenhum do mundo, irmãos. Olha o que diz aqui, ó, versículo 5. Foi-lhe também dado que não os matasse, e sim que os atormentasse. Durante quanto tempo, irmãos? E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Agora o versículo 6. Naqueles dias, o que vai acontecer? Os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Irmãos, você já pensou um homem desejar a morte e ele pedir para morrer? De tão grande ser o sofrimento dele. E a morte não vai estar ali para ele morrer. Ele quer morrer. Porque esses demônios vão atacar quem não tem um selo de Deus. Aí eu lhe pergunto: se os demônios só vão atacar quem não tem o selo de Deus, e quem é que tem o selo? Se não a igreja de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo, aleluia. A Bíblia diz que nós temos o sangue de Cristo sobre nós. E foi esse sangue que lá no Egito não deixou que aquele anjo da morte entrasse na casa deles e matasse o filho primogênito. Não foi isso que aconteceu lá no Egito? Naquela noite que Deus mandou o anjo da morte para o Egito para matar os primogênitos, qual foi as casas que não tiveram morte do primogênito? Somente as casas que tinham o quê? O sangue do Cordeiro nas portas. Nós temos o sangue de Cristo, quem pode dizer amém? Olha, irmãos, me impeça esse texto aqui que eu lhe mando, você que está me assistindo pelo canal, os irmãos da igreja, porque tem mais passagens, entendeu? Deixa eu ver aqui o horário. Tem mais passagens, o tempo está esgotando, mas eu quero rapidamente ler com vocês Apocalipse 13, do verso 7 em diante. Tá bom? Aí eu encerro com essa passagem. Vai faltar Apocalipse 14, o 15,
vai faltar 16, vai faltar o 18, vai faltar o 19, vai faltar o 20. Porque em todos esses capítulos há uma evidência de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ok? Tá bom? O que diz aí no capítulo 13 de Apocalipse? Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus deu-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha aí, ó, quem pensar que o negócio da besta do anticristo é só para Israel, é para o mundo todo, está aí, ó, língua, povo, nação, entendeu? Versículo 8: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, olha como é claro. Se alguém tem ouvido, ouça. Versículo 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Está vendo? Dos santos. Quem são os santos? Os servos de Deus. Olha aqui, ó. E a besta vai pelejar contra os santos e ela vai vencer, aparentemente. E diz aqui que é dado e essa autoridade para eles, para a besta. E diz aqui que vão adorar a besta somente aqueles que o nome não está escrito no livro da vida. E quem é que tem o nome escrito no livro da vida? Quem é? Quem é que tem o nome escrito no livro da vida, senão os servos de Deus, os crentes em Jesus Cristo, irmãos? Meu Deus. E tem gente que diz que a igreja não vai encontrar a besta, que quando a besta chegar aqui no mundo, a igreja já subiu, está lá no céu. E está aqui, ó, ela vai pelejar contra os santos. Agora, irmãos, é tanta passagem, olha aqui, ó. Lá na frente diz que nós vencemos a besta, não é? Veja aí comigo, capítulo 15, verso 2. Olha aí, ó, 15, 2. Vi como que um mar de vidro de fogo, e os vencedores de que, irmãos? Da besta e da sua imagem. Está aí, ó, vamos vencer a besta. Mesmo ela nos perseguindo, vamos vencê-la. Ah, glória a Deus. Ei, o crente não é para ter medo de nada não, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós somos mais que vencedores. Eu posso ouvir um amém? Agora, eu vou lhe fazer um pedido. Dever de casa. Já que eu não consegui, eu quero que você chegue em casa, você leia o capítulo 16 de Apocalipse. Combinado? Tem muito aqui, tem um 18, tem um 19, 14 que eu não li, que eu passei. Tem um 20. O 20 é o versículo 4 a 6. Fala lá dos que foram perseguidos na tribulação. Pois olha, no capítulo 16 mostra o que vai acontecer com os ímpios que não servem a Deus. Tá bom? Então eu me dou por satisfeito. Espero que você tenha entendido. E olha aí a conclusãozinha aí, ó. Olha aí a conclusão. Apocalipse 16, 15. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.